Se você acha que já ouviu histórias malucas da estrada, espere só até ouvir essa. Imagine um caminhoneiro que não tinha apenas uma, mas 3 famílias diferentes em cidades distantes. 3 mulheres, 3 casas, 3 vidas completamente separadas. Ele acreditava ser o mestre do disfarce, o homem capaz de viver esse jogo duplo, ou melhor, triplo, para sempre. Mas o que começou como prazer e aventura acabou em dor, suspense e tragédia. E hoje eu vou te contar como tudo aconteceu. A estrada e o segredo. O nome dele era Rogério, um homem de meia idade, bronco, com aquele charme rude que só os caminhoneiros de estrada parecem carregar. O rosto marcado pelo sol, a barba sempre por fazer, a voz grave e segura. Ele era o tipo de homem que sabia o poder do silêncio e do olhar. Não precisava falar muito, mas quando falava, as palavras vinham carregadas de uma força que conquistava. E foi exatamente assim que ele conseguiu algo que parecia impossível. 3 mulheres, em 3 cidades diferentes, vivendo com ele como se fosse marido fiel. Na estrada, Rogério dizia que cada parada tinha seu motivo. Mas o que ninguém sabia é que cada parada também tinha uma mulher esperando. A primeira mulher, a doce ilusão. Em uma pequena cidade do interior do Paraná, vivia Carla, morena, delicada, trabalhava em uma padaria. Conheceu Rogério quando ele parou para tomar café depois de uma longa viagem. Ele elogiou o pão de queijo, fez uma piada boba e pronto. Carla riu como não ria fazia tempo. Ela era carente, sonhava com estabilidade e família. Rogério, com sua conversa mansa, rapidamente se tornou um homem que ela acreditava ser o porto seguro. Ele aparecia sempre que podia, deixava pequenos presentes e dizia que, um dia, iria largar as estradas só por ela. Carla acreditava, e mais do que isso, entregava-se a ele de corpo e alma. A segunda mulher, o fogo da paixão. Mais ao sul, em Santa Catarina, estava Vanessa, loira, de temperamento forte, dona de um bar de beira de estrada. Vanessa não queria promessas de casamento, não queria rotina. O que ela queria era intensidade. E Rogério dava exatamente isso. Noites quentes, conversas profundas regadas a cerveja, beijos roubados nos cantos escuros do bar. Ela não cobrava fidelidade. Para ela, o que importava era a chama que existia quando ele estava presente. Mas, no fundo, mesmo sem admitir, ela queria mais. Queria ser a única. E essa insatisfação começava a crescer como uma sombra perigosa. E a terceira mulher. O segredo mais arriscado. A terceira cidade ficava já no Mato Grosso. Ali vivia Luciana, uma mulher mais jovem, quase 20 anos mais jovem que Rogério. Estudante de pedagogia, sonhadora e inocente, mas com um brilho nos olhos que atraía como um ímã. Para Luciana, Rogério era o homem experiente, protetor, que trazia o mundo para ela em cada história da estrada. Ele a encantava com presentes, passeios e promessas de futuro. Ela o amava com uma devoção cega. Só que havia um detalhe. Luciana não sabia que Rogério era casado em outra cidade. Para ela, ele era o homem da vida dela. 3 mulheres, 3 vidas. Enquanto seguia a viagem pelas estradas do Brasil, Rogério administrava suas 3 vidas como quem controla um caminhão carregado em uma descida íngreme, com calma, mas sempre à beira do descontrole. Ele tinha um calendário mental, sabia quando visitar cada uma, inventava desculpas perfeitas. Para Carla, dizia que precisava rodar por semanas seguidas. Para Vanessa, alegava que fazia fretes longos. Para Luciana, contava histórias de filas em portos e espera de carga. E funcionava. Pelo menos até aquele ponto. O jogo começa a perder o controle. Na estrada, Rogério sempre dizia para si mesmo: "Eu aguento, eu sei segurar a bronca. Elas não vão se encontrar, elas não vão saber." Mas aos poucos, pequenos erros começaram a aparecer. Um perfume esquecido na cabine do caminhão, uma mensagem não respondida a tempo, uma ligação atendida com atraso. Vanessa, com seu jeito desconfiado, foi a primeira a notar algo estranho. "Você anda ocupado demais, Rogério. Tem mais alguém na sua vida?" Ele sorriu, colocou a mão na cintura dela e respondeu: "Vanessa,
A única coisa que eu tenho além de você é o meu caminhão, e ele não me beija como você beija. Ela riu, mas a semente da desconfiança já estava plantada. E foi exatamente nessa viagem, quando Rogério deixou o celular descuidadamente no painel do caminhão, que o destino começou a mudar. Uma mensagem entrou e não era nada inocente. Estou com saudade, amor. Quando você volta? Carla. A tela iluminou a cabine. E adivinha quem estava sentado ao lado dele naquele momento? Vanessa. Ela olhou. Ele percebeu tarde demais. O silêncio que seguiu foi mais pesado do que qualquer carga que ele já tinha transportado. E foi aí que Rogério percebeu que seu jogo perigoso estava por um fio. O segredo que ele carregava nas estradas estava prestes a explodir. Sabe aquele momento em que tudo pode desmoronar num piscar de olhos? Rogério sempre acreditou que conseguia controlar suas mentiras, mas uma simples mensagem no celular foi suficiente para colocar tudo a perder. Vanessa leu as palavras que não eram para ela, e naquele instante, a vida dupla, ou melhor, tripla de Rogério começou a ruir. O confronto na estrada. O caminhão seguia pela rodovia. O ronco do motor abafava o silêncio pesado dentro da cabine. Vanessa fixava os olhos na tela do celular de Rogério, onde ainda brilhavam as palavras de Carla. Estou com saudade, amor. Ela respirou fundo, os lábios tremiam entre raiva e mágoa. Quem é essa, Rogério? Perguntou, com a voz cortante. Ele tentou recuperar o controle. Uma risada nervosa escapou. Ah, Vanessa, você sabe como é, né? Cliente, contato de trabalho. Vanessa o encarou de lado, olhos azuis faiscando. Cliente? Cliente que chama você de amor? Rogério engoliu seco. Não tinha saída fácil. Então, em vez de negar, ele apelou para a única arma que sempre funcionava, o charme. Encostou a mão na perna dela e disse com voz grave: Você sabe que não existe mulher nenhuma que me faça sentir o que você me faz sentir. Vanessa desviou o olhar, mas por dentro a dúvida queimava. Pela primeira vez, a chama que os unia parecia ameaçada. A rota da mentira. Depois de deixar Vanessa em seu bar, Rogério seguiu viagem, mas a imagem dela encarando a mensagem não saía da sua mente. Ele sabia, a confiança estava quebrada. Ainda assim, o jogo não parava. A próxima parada era no Mato Grosso, onde Luciana, a mais jovem das três, o esperava cheia de planos. Luciana era diferente. Com ela, Rogério sentia-se rejuvenescido, quase um garoto outra vez. Ela falava de sonhos, faculdade, filhos, planos de vida que ele não tinha coragem de interromper. Quando chegou, encontrou-a sorrindo, correndo até ele como se fosse o herói de um conto de fadas. Rogério, eu achei que você não vinha mais. Ele o abraçou forte, tentando afastar da mente a cena anterior com Vanessa. Mas enquanto ela falava animada sobre uma viagem que queria fazer, ele mal conseguia ouvir. O celular queimava no bolso, lembrando-o do perigo. Carla também sente algo estranho. Enquanto isso, no Paraná, Carla, a doce e ingênua, também começava a desconfiar. Os sumiços longos, as desculpas cada vez mais elaboradas, não batiam com o homem que ela acreditava conhecer. Ela decidiu ligar para ele naquela mesma noite. Rogério atendeu no quarto de Luciana. Oi, amor, tô na estrada, descarregando, respondeu, tentando disfarçar a respiração ofegante. Mas Carla percebeu ao fundo a risada feminina de Luciana. Seu coração apertou. Quem tá aí com você, Rogério? Perguntou com a voz trêmula. Ele gelou. É a TV, Carla. Tô no posto, tá cheio de gente aqui. Inventou. Carla ficou em silêncio por alguns segundos. E foi nesse silêncio que Rogério entendeu. Ela não acreditou. Mentiras cada vez mais pesadas. Agora, as três mulheres começavam a sentir a presença uma da outra, mesmo sem saber quem eram. Vanessa, com seu jeito impulsivo, começou a vasculhar. Seguiu Rogério pelas redes sociais, vasculhou cada curtida, cada foto. Carla, por sua vez, passou a chorar em silêncio, desconfiada, mas sem coragem de confrontar. Já Luciana, jovem e ingênua, começou a notar os olhares de Rogério cada vez mais distantes. E Rogério,
Ele seguia na estrada tentando apagar incêndios com palavras doces, promessas falsas e desculpas que já não colavam. Um encontro inesperado. O destino, no entanto, sempre cobra. E numa tarde abafada, numa rodovia movimentada, a bomba quase explodiu. Rogério estava com Luciana numa lanchonete de beira de estrada. Estavam rindo quando, de repente, Vanessa entrou pela porta. Ele congelou. Vanessa olhou para a volta. Seus olhos pousaram sobre ele. E então viram Luciana sorrindo ao lado dele. Por um segundo, o tempo parou. Vanessa franziu a testa, deu um meio sorriso sarcástico e se aproximou. E aí, Rogério? Não vai me apresentar sua amiga? Luciana, confusa, olhou para os dois. Você conhece ela, Rogério? O caminhoneiro respirou fundo, o coração acelerado. Era o começo do colapso que ele tanto temia. E naquele momento, Rogério percebeu que as duas estavam diante dele. As duas mulheres, em lugares diferentes de sua vida, finalmente se encontravam. O que ele diria? O que faria? Uma mentira mal contada e tudo acabaria ali mesmo, naquela lanchonete. E foi aí que Rogério percebeu que não importava a força do caminhão que dirigia. Nenhuma máquina no mundo poderia salvá-lo da tempestade que estava prestes a cair. Você já se viu cercado, sem ter para onde correr, e percebido que todas as suas mentiras estavam prestes a se transformar em facas apontadas contra você? Rogério sentiu isso na pele, quando duas das 3 mulheres da sua vida se encararam pela primeira vez. E naquela lanchonete de beira de estrada, a tempestade começou. Choque de olhares. O silêncio na lanchonete pesava mais do que o ronco dos caminhões lá fora. Vanessa encarava Rogério com o olhar de quem sabia muito mais do que demonstrava. Luciana, confusa, olhava de um para o outro, como se tentasse montar um quebra-cabeça invisível. Rogério? Quem é ela? Perguntou Luciana num tom de inocência misturado com insegurança. Ele forçou um sorriso, tentando parecer calmo. É uma amiga antiga. Vanessa, essa é a Luciana. Luciana, essa é a Vanessa. Vanessa cruzou os braços, arqueou a sobrancelha e soltou. Amiga, é? Interessante. Achei que eu era bem mais que isso. Luciana regalou os olhos. O sangue dela gelou. Como assim? Perguntou, olhando para Rogério, já sentindo a traição. O caminhoneiro engoliu seco. Estava num beco sem saída. A saída improvisada. Rogério se levantou apressado, puxou Vanessa pelo braço e a levou para fora, tentando evitar um escândalo. Tá louca? Vai estragar tudo! Sussurrou nervoso. Vanessa o empurrou, os olhos cheios de fúria. Estragar o quê, Rogério? O seu teatrinho? Quantas mais existem além de mim e dela? Do lado de dentro, Luciano observava pela janela. O coração dela acelerava. As peças finalmente começavam a se encaixar, e a imagem do homem perfeito começava a ruir. Enquanto isso, no Paraná, Carla também sentia que algo estava errado. Ela ligava, mandava mensagens, e Rogério sempre tinha uma desculpa pronta. O caminhão quebrou, carga atrasada, estrada interditada. Mas naquela noite, sozinho em casa, Carla teve um pressentimento. Resolveu ligar de novo. Depois de várias chamadas sem resposta, finalmente alguém atendeu. Mas não foi o Rogério. Do outro lado da linha, uma voz feminina disse: Alô? Quem tá falando? O coração de Carla quase parou. Ela desligou imediatamente, sem ter coragem de responder. O jogo começa a sair do controle. Rogério conseguiu se livrar de Vanessa naquela noite com um discurso cheio de promessas vazias. Mas ela não engoliu fácil. Determinada, decidiu investigar por conta própria. Luciana, por outro lado, não conseguia mais dormir. Cada frase de Vanessa ecoava na cabeça dela. Quantas mais existem além de mim e dela? Já Carla, no Paraná, chorava sozinha,
sentindo que estava prestes a perder o homem que acreditava ser seu futuro. Enquanto isso, Rogério seguia a viagem, tentando acreditar que ainda controlava a situação. Mas no fundo, sabia, o cerco se fechava. Vanessa vai até o fim. Dias depois, Vanessa fez algo que Rogério jamais imaginaria. Ela pegou o carro e seguiu as rotas que sabia que ele costumava fazer. E numa manhã, estacionada num posto de gasolina, viu quando ele desceu do caminhão, com Luciana ao lado. Vanessa não pensou duas vezes. Desceu do carro e foi direto até os dois. Então é assim, Rogério. Nem disfarça mais. Luciana, agora sem dúvidas, encarou Rogério. Você me enganou esse tempo todo. O caminhoneiro tentou intervir, mas era tarde. A verdade começava a ser arrancada dele à força, e quanto mais tentava esconder, mais fundo se afundava. A chegada de Carla. Mas o destino ainda guardava a cartada final. Na mesma semana, Carla, decidida a tirar a história a limpo, pegou um ônibus até a cidade onde Rogério disse que estaria descarregando. Quando chegou ao posto de gasolina, viu de longe Rogério discutindo com duas mulheres. O coração dela despedaçou no mesmo instante. Era como se todo o castelo que construiu em torno dele tivesse ruído. Ela se aproximou devagar, as lágrimas já rolando pelo rosto. Rogério, quem são elas? Perguntou com a voz embargada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O colapso. Ali estavam as três. Vanessa furiosa, Luciana decepcionada e Carla devastada. Todas diante de Rogério, que já não tinha palavras para se defender. A estrada, que sempre foi seu refúgio, agora se transformava num palco de julgamento. E foi nesse momento, olhando para aquelas três mulheres, que Rogério percebeu que a sua vida nunca mais seria a mesma. As três sabiam agora a verdade. O que restava era decidir: vingança, perdão ou abandono. E para Rogério, qualquer uma das opções seria um castigo pesado demais. Você já foi encurralado por todos os seus segredos ao mesmo tempo? Foi exatamente o que aconteceu com Rogério, quando as três mulheres da sua vida finalmente se encontraram. Naquele posto de gasolina, ele entendeu que a estrada pode cobrar um preço muito maior do que ele estava preparado para pagar. 3 contra 1. O barulho dos caminhões passando na rodovia parecia distante. Ali, no pátio iluminado por postes de luz amarelada, Rogério estava sozinho diante das três mulheres que amava. E enganava. Vanessa, os braços cruzados, cuspia fogo nos olhos. Luciana, paralisada, tinha o olhar de alguém que perde o chão. E Carla, devastada, parecia prestes a desmoronar. Então é isso, disse Carla com a voz embargada. Todo esse tempo, eu fui só mais uma. Rogério tentou se aproximar, mas Vanessa deu um passo à frente e o empurrou com firmeza. Nem mais uma palavra, Rogério. Você mentiu para todas nós. O julgamento. As três começaram a falar ao mesmo tempo, cada uma despejando a dor acumulada. Eu acreditei em você, gritou Luciana. Eu esperei noites e noites achando que você estava trabalhando, disse Carla chorando. Eu fui sua cúmplice em tantas coisas, Rogério, e agora percebo que não passava de mais uma peça no seu jogo sujo, acusou Vanessa. Ele tentava se defender, mas sua voz era engolida pela tempestade de acusações. Eu amo vocês, murmurou desesperado. Mas as palavras, que um dia a encantaram, agora não significavam nada. O conflito escala. Vanessa foi a primeira a perder o controle. Você não merece nenhuma de nós, gritou, antes de virar as costas e caminhar em direção ao carro. Luciana, tremendo, se aproximou de Carla. Eu não sei o que você vai fazer, mas eu não posso mais. E correu para fora do pátio, sem olhar para trás. Rogério estendeu a mão, mas foi Carla quem ficou parada, olhando para ele com os olhos marejados. Eu larguei tudo por você, Rogério. E no fim, você me deixou sozinha acreditando em mentiras. Ela se afastou devagar, como se cada passo fosse uma despedida dolorosa. Sozinho na estrada.
De repente, Rogério se viu cercado pelo silêncio. As três tinham ido embora, e ele ficou parado ali, sem forças, com o caminhão ao fundo. O mesmo caminhão que por tanto tempo foi símbolo de liberdade, agora parecia um cárcere. Ele entrou na boleia, ligou o motor e saiu pela estrada escura. Mas cada quilômetro percorrido parecia ecoar as palavras delas. Você mentiu para todas nós. Eu esperei noites e noites. Você não merece nenhuma de nós. O volante pesava em suas mãos. A estrada também julga. Dias se passaram. Rogério tentou seguir viagem, mas algo dentro dele tinha quebrado. Ele já não tinha para onde voltar. Cada cidade lembrava uma das mulheres que perdeu. Ele parava em postos, olhava em volta e tudo parecia vazio. A comida não tinha gosto. A estrada, que sempre foi refúgio, agora era castigo. E quanto mais tentava fugir, mais as lembranças o perseguiam. O encontro inesperado. Certo dia, numa cidade pequena do interior, Rogério estacionou o caminhão em frente a uma lanchonete. Ao entrar, sentiu o coração disparar. Na mesa do canto estava Carla. Ela levantou os olhos, surpresa. Os dois se encararam em silêncio. Ele deu um passo à frente, como quem pede perdão com o olhar. Mas antes que dissesse qualquer coisa, Carla levantou-se e saiu rapidamente, sem olhar para trás. Rogério ficou parado, sozinho outra vez. O começo do fim. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Deitado no banco da boleia, encarando o teto, perguntava-se: e se eu tivesse escolhido diferente? E se tivesse sido sincero desde o início? Mas a estrada não dá segunda chance. E Rogério começava a perceber que estava colhendo exatamente o que plantou. O que ele não sabia era que ainda havia um preço muito mais alto a ser pago. Ele pensava que já tinha perdido tudo, mas na parte seguinte, uma revelação inesperada mostraria que a tragédia estava apenas começando. Ele achava que tinha chegado ao fundo do poço, que já não restava mais nada para perder. Mas naquela noite, Rogério descobriria que o verdadeiro preço da mentira ainda estava por ser cobrado. Um fantasma na estrada. Depois do encontro inesperado com Carla, Rogério não conseguia mais dirigir com a mesma concentração. Cada curva parecia mais perigosa, cada farol alto vindo na direção contrária, mais ofuscante. Era como se a própria estrada estivesse contra ele. Numa madrugada fria, estacionou o caminhão num acostamento deserto. Apagou os faróis, desligou o motor e ficou apenas ouvindo o silêncio. De repente, bateu a porta da boleia. Um som seco, 3 vezes seguidas. Rogério se assustou. Olhou pela janela e viu uma figura feminina na beira da pista. Era Luciana, a volta da primeira esposa. Ela estava ali, com um casaco leve, os cabelos bagunçados pelo vento e uma expressão que misturava raiva e tristeza. "Rogério", disse firme, "a gente precisa conversar." Ele hesitou, mas abriu a porta. Luciana subiu na boleia, sentando-se no banco do passageiro. "Eu tentei te odiar. Juro que tentei, mas eu não consigo apagar os anos que a gente viveu junto. O problema é que eu descobri algo." Rogério gelou. "O quê?" Luciana respirou fundo. "Você não foi só cruel comigo. Foi cruel com você mesmo. E agora não tem mais volta." A verdade que dói. Antes que Rogério perguntasse, ela puxou uma pasta de dentro da bolsa e jogou sobre o painel do caminhão. Eram documentos, fotos, registros de viagens, horários, comprovantes de abastecimento. Tudo organizado. Tudo que provava que Rogério mantinha uma vida dupla, ou melhor, tripla. Ele engoliu seco. Luciana, com os olhos marejados, continuou: "Eu entreguei tudo isso para um advogado. Você vai responder por abandono, por fraude, por tudo que fez." Rogério sentiu o chão sumir. Você me denunciou?" Ela desviou o olhar, mas respondeu firme: "Eu não podia carregar esse peso sozinha.
O desespero. Ele saiu da boleia e começou a andar de um lado para o outro no acostamento escuro. Meu Deus, minha vida acabou! Luciana observava em silêncio, mas seus olhos mostravam que ainda havia sentimentos misturados ali. De repente, Rogério caiu de joelhos na beira da pista. Eu só queria amar, murmurou. Eu não queria perder nenhuma de vocês. Mas a estrada não tem piedade de homens que não sabem escolher. O ultimato. Luciana levantou-se e desceu do caminhão. A partir de agora, Rogério, você vai conhecer o peso das suas escolhas. Ela caminhou em direção ao escuro, sumindo na noite. Rogério ficou sozinho, com a pasta de provas sobre o painel do caminhão e a mente em colapso. As luzes de um carro distante se aproximavam. Por instinto, ele arrancou com o caminhão, acelerando pela BR deserta. Mas dentro dele, algo já tinha se partido para sempre. O clímax do episódio. Naquela mesma noite, o telefone de Rogério vibrou. Era uma mensagem anônima. Você mexeu com pessoas erradas e agora não vai escapar. Rogério sentiu um frio percorrer a espinha. Não era só Luciana, não era só Vanessa, não era só Carla. Havia alguém a mais nessa história. Alguém que sabia de tudo e que estava disposto a levá-lo ao limite. Rogério olhou pelo retrovisor e teve a sensação de que estava sendo seguido. Um carro preto, faróis baixos, mantinha a distância. Ele acelerou, o carro também. E assim, na escuridão da BR, começou uma perseguição silenciosa, uma que definiria o destino dele. Ele acreditava que o pior era perder as mulheres que amava, mas o que vinha pela frente seria muito mais perigoso. No episódio 2, Rogério descobriria que nem toda a verdade vem à tona, sem antes cobrar sangue. Então, gostou dessa história? O que você faria nessa situação? Conta pra gente. Deixa seu like, porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo histórias como essa. Se inscreve aí se ainda não for inscrito. Aqui a gente conta histórias reais, emocionantes e que merecem ser lembradas. E compartilha com alguém que ama a estrada ou que precisa ouvir uma mensagem de força hoje. Ah, e se você curte esse tipo de história, clica aqui do lado e assiste mais um vídeo emocionante que a gente separou para você. Forte abraço e até a próxima viagem!